Bom, agora mais uma parte do nosso estudo verbal, tá? Então, olha só, nós estamos estudando os verbos e, como eu disse outrora, os verbos eles têm aquelas flexões que a gente acabou de ver, tá? No vídeo anterior. Nós temos as flexões de número, as flexões de pessoa, modo, tempo e voz. Vamos começar então por número e pessoa. A gente sempre estuda número e pessoa junto pela seguinte razão. Tá? Toda vez que alguém fala, esse alguém que fala, ele é considerado a pessoa gramatical. Isto é, a pessoa mais importante do discurso. É aquela pessoa de quem se discorre a ação. Tá? Então a gente divide essas pessoas em três pessoas. A gente divide em primeira pessoa, que é quem fala, tá certo? É quem está falando. A gente divide em segunda pessoa, que é com quem se fala, tá? E em terceira pessoa, que é sobre quem se fala, tá bom? A esse conjunto a gente dá o nome, como eu já falei outrora, de pessoa gramatical, tá certo? E as flexões de número, elas vão se dividir, né? Elas se dividem-se, como eu já disse em outras aulas, as flexões de número elas se dividem em singular e plural, tá? O singular, como todo mundo já sabe, é uma coisa que não é preciso ser falada. O singular ele se divide em... O singular é quando é apenas uma pessoa que se fala, tá? E o plural é a mais de uma pessoa, certo? Então, olha só, eu penso. É a conjugação do verbo pensar na primeira pessoa do singular. Olha só, primeira pessoa do singular. Então, é eu penso. Tu pensas, segunda pessoa. Percebe? Olha, eu é a pessoa que fala e tu é a pessoa com quem eu estou falando. Tu pensas. E a terceira pessoa, ele ou ela ou você. Muitas pessoas não querem colocam assim, você como sendo segunda pessoa e outras colocam como sendo terceira pessoa. Alguns gramáticos fazem essa diversificação, tá? Para fins de estudo aqui, nós vamos utilizar o você como sendo a terceira pessoa, mas na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, ele é considerado como sendo de segunda pessoa, ok? E por fim, o plural, né? Nós pensamos, é a primeira pessoa do plural, vós pensais, perceba que aqui já tem mais de uma pessoa, não é? Eu estou falando com as pessoas, e eles e elas pensam, tá? Então, esse aqui de tempo e modo verbal, aliás, de número e pessoa do verbo, ele é um assunto mais tranquilo, né? É um assunto que não demanda tanto trabalho, é um assunto que não nos traz tanta preocupação. Olha, agora observe, a partir de agora vamos partir para o modo verbal, observe os verbos em destaque nessas frases, tá? Preste atenção, olha só, primeiro, viajarei com meus pais na quarta. Aí a próxima pessoa fala, mas seria legal se você voltasse antes da festa. Volte antes da festa, ok? Perceba que estes verbos eles estão flexionados, tá bom? Eles estão flexionados. Então tem alguém falando, ó, eu viajarei, como nós já vimos ali no verbo, no tempo, número e pessoa, nós percebemos que é a primeira pessoa do singular. Voltasse é a primeira, segunda pessoa, não é? Ou seja, a segunda pessoa do singular, e volte também é segunda pessoa no singular. O que diferencia entre estes verbos aqui é aquilo que convenciona se chamar de modo verbal, tá? Modo verbal, ok? É aquilo que se convenciona chamar de modo verbal. Eu estou tentando fazer uma coisa aqui, o negócio é porque esses meus marcadores são esquisitos, olha o jeito que ele ficou, né? Esse mesmo, modo verbal, ok? Modo verbal. Vamos conhecer eles.
São 3 tipos de modo verbal. Olha só, os modos verbal eles vão se dividir, olha só, em modo indicativo, tá? Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. São esses 3 tipos de modo que nós temos na língua portuguesa, ok? Modo é, portanto, a flexão verbal que possibilita ao falante revelar a sua própria atitude em relação ao fato expresso do verbo, ou seja, a forma como ele se encontra no espaço e no tempo. Tá? Olha só, vocês vão sempre lembrar-se que o modo indicativo está ligado à ideia de certeza. Tá? O modo indicativo está ligado à ideia de certeza, o modo subjuntivo está ligado à ideia de hipótese, dúvida, desejo, intenção. E o modo indicativo, imperativo está em ordem, pedido, conselho, e convite e ameaça. Perceba, olha só. Viajarei, certo? É uma certeza de que vai acontecer. Perceba, portanto, está no modo indicativo. Voltasse. Voltasse está no modo subjuntivo. Por quê? Porque ele está aí dando a ideia assim, de uma imparcialidade, como se alguma coisa não fosse acontecer, como fosse uma dúvida, apenas um desejo de que acontecesse. Tá? Depois volte, que é como fosse uma ordem, ó, ou um pedido, ou um conselho, volte antes da festa, não é? Então, assim, nós finalizamos então aqui a primeira parte deste vídeo.